lembro no início do governo, aquela tentativa de usar a fronteira para levar ajuda humanitária para a Venezuela, né, as ações do Bolsonaro, o enfrentamento que fazia, principalmente comigo, na agenda, né, tentativa de usando as suas redes sociais, de colocar a presidência da Câmara numa posição de fragilidade, que não pudesse fazer o enfrentamento, né, a estranha reabertura de um inquérito contra mim, né, que estava arquivado, né, de uma delação, o governo Bolsonaro reabriu o inquérito contra a presidência da Câmara, não, o Aras, né? Aí você vai dizer, quem pressionou por trás? Eu sei, o meu sentimento é que teve pressão, mas não tenho como provar, não posso ficar falando, né? A ida dele à porta do QG, toda a operação da BIM, né? A gente jantando, tomando uma pizza, eu, Gilmar e Ciro Nogueira, daqui a pouco Rodrigo e Gilmar estão conspirando, ligaram para o Barroso para fazer o impeachment do Bolsonaro. Eu falei, Ciro, você está aqui com a gente, que impeachment é esse? Não tem nada, estamos comendo uma pizza domingo à noite. Então, e todas as ações de governo, né? A utilização, é claro que depois o Muro saiu no início, a utilização do COAF, a utilização da BIM, a tentativa da utilização da Polícia Federal, e acho que, né, o ataque à Câmara, principalmente, mais até do que ao Senado, mas alguma coisa ao Senado, na minha época, e também ao Supremo, não é isso? Né, a tentativa que os poderes ficassem pressionados e limitados, enfraquecidos, e que ele pudesse implementar a agenda dele. Eu lembro que em 22, eu fiz uma conversa com o embaixador de um país importante, fiz um relato do que estava acontecendo, quais eram os métodos, e era um dos países mais importantes do mundo, e o embaixador ficou assustado, não fazia a menor ideia, e acho que ajudei a alertar esse país aí que tinha que ficar de olho na eleição brasileira. A tentativa de desqualificar a urna eletrônica, né, a tentativa de colocar os militares para constranger o Barroso no TSE, né? Então, acho que tem muita coisa, só ir lembrando aqui, eu acho que tem muitas coisas que o governo tentou, aquele passeio de helicóptero por cima da Praça dos Três Poderes, a chamada dos três comandantes. Eu lembro que numa dessas maluquices de domingo, eu e Davi, na residência da Câmara, ligamos para o ministro da Defesa, que depois foi demitido pela sua seriedade, o ministro Fernando, e ele foi proibido pelo presidente Bolsonaro de conversar com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, acho que tem muitas... Só ir lembrando aqui, porque as coisas vão ficando distantes, a gente vai esquecendo um pouco, mas eu não tenho dúvida que havia um encaminhamento claro para eu acho que a própria PEC Kamikaze é uma prova do autoritarismo. Você, no ano eleitoral, com a jurisprudência do Supremo, dizendo que você não pode criar despesa com benefício pessoal no ano eleitoral, você tem criado aquelas despesas todas. E o Supremo acovardado, também enfraquecido, com medo de tomar a decisão de suspender aquele gasto até novembro. Então, tem muitas ações que foram feitas, com o tempo aqui a gente vai lembrando de muitas outras, mas eu não tenho dúvida que e o próprio final, não reconheceu o resultado da eleição, e a gente vai vendo depois por quê, né? Então, é óbvio que eu não acho, eu não achava que a urna eletrônica, sem uma forma de verificação, né, de recontagem, é o caminho correto. É claro que eu sou mais do mundo analógico, então depois os técnicos vão te explicando como é que você faz a recontagem do ponto de vista dentro da tecnologia existente. Mas eu sou analógico, acho que tem que ter o papel. Mas é óbvio, quando eu percebi que a agenda do Bolsonaro era uma agenda para desqualificar a urna, para desqualificar o processo eleitoral, né, eu acho que eu ajudei, junto com os ministros supremos, com alguns parlamentares, que acabaram de deixar a presidência, toda aquela articulação que derrubamos a PEC do voto impresso. Então, você tem muita coisa que muita gente participou, isso, inclusive, com a liderança do presidente Arthur na Câmara, mesmo com a relação que ele tinha com o governo, eu acho que ali a política, de fato, teve um papel relevante junto com o ministro Barroso, com o ministro Alexandre, com o ministro Gilmar, com o ministro Toffoli, com o Lewandowski, com tantos outros que, de fato, perceberam. Tanto que Bolsonaro colocava muitos vídeos meus no passado, 10 anos antes, quando eu relatei a reforma política, eu defendi algum tipo de recontagem com voto impresso.
né? Mas é óbvio que o meu discurso era usado, né, para qualificar, né, a decisão deles de desqualificar o processo eleitoral. Então, tem muita coisa. Só ir pensando aqui que a gente vai encontrar muitas ações que o governo fez. Só aquelas idas permanentes ao parlamento, a pressão qual é? Democracia direta. Se o povo quer que você vote porte de arma, você tem que votar, não é isso? Se o povo quer que você vote homeschooling, você tem que votar. Então, uma desqualificação da democracia representativa, da democracia liberal no Brasil de forma permanente. E óbvio que a defesa das instituições funcionando com uma pressão de uma democracia direta, é óbvio que não é democracia. Não é? É um regime autoritário, onde ele usa da força que ele tem agora nas redes sociais para legitimar as suas ações através. Eu lembro que eu chegava para ele, presidente, não é possível. Eu estou ajudando o governo na reforma da Previdência, estou sendo atacado aqui pelo seu filho, pelo retorno do seu filho. Ah, Rodrigo, pô, fica tranquilo, eu não tenho nada a ver com isso, eu não comando isso, mas, presidente, é aqui, esses blocos são todos ligados ao seu filho. Olha como é que eu estou sendo tratado. De forma permanente. E ele, no fundo, era ele que acordava às 5 horas da manhã e dava as ordens para atacar todos nós. Essa que é a verdade. Então, que eu, no fundo, só fui sofrer uma coisa mais física em 22, muito depois da minha presidência, mas, né, eu tive que aumentar a segurança. A minha filha, coitadinha, na época, com 14 anos, ficava com a minha senha apagando as ameaças que eu sofria nas redes sociais, e por aí vai. Tem muita coisa para contar. Eu lembro que uma vez o ACM Neto me procura, uma pesquisa, você está destruído nas redes sociais, você não vai poder andar na rua. Eu falei, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que eu vou entregar a presidência da Câmara para o Bolsonaro? Só se ele passar por cima de mim, né? Não tem a menor chance disso acontecer. Pode ser rede social, posso ter 80% de rejeição que você achar aí, para mim tá bom. Agora, ele não terá a presidência da Câmara, enquanto eu for presidente da Câmara. Próximo é o próximo. Não serei eu, mas enquanto eu for presidente da Câmara, você vai ser independente e não fará a agenda dele. A agenda que vai fazer é a agenda que é convergente com a agenda liberal na economia, que aí é uma coisa que eu acredito que eu acho que é o caminho para o Brasil, ponto. Então, era nesse nível. Lembro que chegaram na residência o Neto e o Caiado, pressão do Bolsonaro, para de fazer Twitter batendo nele. Falei, você quer que eu faça o quê? Eu não tenho o que fazer que não seja... Eu não tenho voto para impeachment, eu não tenho nada, eu preciso reagir, pelo menos. Eu tenho que mostrar, pelo menos, que eu estou fazendo alguma coisa, que isso me incomoda, que isso está errado, porque... Tanto que também, de outro lado, meu Twitter saiu de 50 mil para mais de 1 milhão à época, né? Porque também eu acabei representando um outro lado, né? Então, tem muita coisa. Eu acho que eu lembro bem disso. Uma vez passou um carro, buzinou, bateu na porta, lá no portão, teve que fechar o portão. Foi um momento... Eu lembro quantas vezes o presidente Toffoli chegava lá em casa com ameaça ao irmão dele, né? Que tem síndrome de Down, e chorava, e era tudo muito difícil para todo mundo, né? Porque ninguém imaginava que o ministro do Supremo ia ter o irmão, né, ameaçado, atacado, de forma completamente absurda, né? E por aí vai, que certamente fizeram com o Alexandre tantas coisas, o ministro Gilmar. Então, era uma tentativa de enquadrar o parlamento, uma tentativa de enquadrar o Supremo. É óbvio que a tentativa era ganhar a eleição independente do resultado.